Vamos lá para análise macro. Bom, o cenário brasileiro está vivendo dois mundos paralelos relacionados à política e à bolsa. Nós tivemos ontem a informação de que o veto que o Lula havia dado sobre a desoneração da folha de pagamento foi derrubado. Só que ao mesmo tempo ontem, a nossa bolsa aqui no Brasil bateu o maior patamar da história. Então, óbvio que tudo isso tem muito mais relação com o cenário externo. Lembrando que também nós tivemos informações hoje, durante essa madrugada, de produção industrial da China e inclusive os PMIs, que são os índices de gerente de compras pelo mundo inteiro, o que são medidas aí de aquecimento ou desaquecimento da economia, né? Mas já começando pelo cenário interno, na política brasileira aqui, nós tivemos ontem os parlamentares do Congresso derrubando o veto da desoneração da folha de pagamento que o Lula havia feito, lembrando que essa desoneração na folha de pagamento, ela já estaria precificando um gasto a mais de 25 bilhões para o ano que vem. Ou seja, o Haddad estava contando com esse veto, inclusive ele deu uma entrevista em que ele falou que, basicamente, no orçamento eles não estavam prevendo que isso seria votado, mas possivelmente internamente eles já sabiam que seria, né? Mas foi essas as falas dele. E outro detalhe é que ele admitiu que pode recorrer ao STF e também vai tentar uma saída política, ou seja, vai tentar conversar internamente por lá. Basicamente o Lula ainda não se pronunciou sobre esse veto, né? Mas as informações que a gente tem são as que vão afetar o mercado para hoje, com uma possível movimentação de realização. Lembrando que, como eu falei, nós batemos ontem aí no maior nível da Bolsa Brasileira da história. Então, para hoje, o cenário aqui no Brasil pode ficar voltado ao cenário da política, só que nós temos informações bem importantes vindas tanto da Ásia quanto da Europa. Já começando pelo cenário asiático, que tem uma ligação muito grande com o Brasil, pelo fato de a China ser nosso principal cliente, lá saíram dados de produção industrial que acabaram vindo melhores do que o esperado na China. Isso é bom, né? Dá a entender que aquela desaceleração que ela estava tendo aí na parte industrial dela, que é a principal, dá uma amenizada, isso é bom, só que ao mesmo tempo saíram dados de vendas no varejo que vieram desacelerando mais do que o esperado. E as vendas do varejo, obviamente, são relacionadas ao consumo interno por lá, e é uma medida bem importante para a economia chinesa. E no setor imobiliário, nós tivemos novidades com os investimentos em projetos novos encolhendo por lá, e as vendas de moradias também vindo piores do que o esperado. Seria um fato ruim, só que a gente lembra que lá a China está mais vinculada aos estímulos e possíveis estímulos do que propriamente os números do setor imobiliário. Basicamente é para isso que o mercado, que a bolsa está olhando. O que vai vir de estímulos. E tanto é que a bolsa de Hong Kong ela acabou subindo aí mais de 2% durante essa madrugada, enquanto que outras bolsas da China fecharam no negativo. Mas a Ásia como um todo, ela fechou mais para um cenário positivo, olhando para o cenário global, do que negativo, né? Lembrando que o minério de ferro, ele fechou desacelerando aí 1,37%, o que pode afetar a Vale aqui no Brasil. Então, para hoje, nós temos uma perspectiva não tão positiva assim para o cenário da Vale aqui no Brasil. E na Europa, nós tivemos aí a divulgação dos PMIs, que são os índices de gerente de compras, e da região inteira da Europa, todos estão abaixo de 50, que é a linha de corte, ou seja, que ele é contracionista ainda, e todos eles vieram piores do que o esperado. O único que surpreendeu positivamente foi do Reino Unido, e basicamente ele veio um pouco acima de 50, né, mostrando uma reaceleração, mas mais puxado por serviços. Então, o mercado como um todo vai ficar mais de olho nos outros acontecimentos do que propriamente nisso, mas para eles lá na Europa foi relativamente positivo, né? Lembrando que a Europa está passando por uma desaceleração muito maior do que dos Estados Unidos, que não apresenta sinais muito fortes ainda, né? E já falando dos Estados Unidos, também vão sair os PMIs dos Estados Unidos hoje de manhã, e obviamente o mercado vai ficar de olho como um todo, porque a gente tem que lembrar que o drive de inflação, o peso que as inflações estavam fazendo nas bolsas, saiu do radar. Agora o mercado vai ficar voltado provavelmente aos cenários de atividade, e o PMI é um dos principais dele. Então é isso. Para o cenário de hoje aqui no Brasil, nós temos sim uma possibilidade de abertura da nossa bolsa em queda e o dólar em uma leve alta, muito voltado para o cenário asiático e da política aqui interna. Mas ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações que vão sair.